O mundo sempre foi cheio de coisas estranhas acontecendo por toda parte, rendendo histórias inacreditáveis. Mas nos dias de hoje, com câmeras espalhadas por todo lugar, ficou ainda mais fácil captar momentos que nos fazem duvidar dos nossos próprios olhos. Conheça agora as gravações misteriosas que estão correndo na internet. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você nunca viu um fantasma frente a frente, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Alguns ufólogos afirmam que fenômenos naturais podem servir como uma cortina de fumaça para disfarçar atividades extraterrestres aqui na Terra. E que alguns deles, inclusive, são manipulados para encobrir a visita de seres de outros planetas. Essa teoria está por trás de um registro feito na Bolívia, onde a população local capturou um suposto OVNI triangular sobrevoando parte do país durante uma tempestade. Conforme relato, na época, o objeto voador foi filmado em 2012 pela população de Santa Cruz de La Serra, no meio de um temporal. Ao verem algo tão sinistro nos céus, todo mundo ficou com medo e começou a gritar. Essa não foi a única vez que um OVNI triangular foi visto ao redor do mundo, sendo que o primeiro registro foi feito em 1989 lá na Bélgica. Será que realmente se tratava de uma nave alienígena? Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Uma mãe começou a perceber que alguns brinquedos de seu bebê pareciam ter vida própria. Então tirou a criança de dentro do cercadinho e começou a fazer perguntas, das quais acabaram sendo respondidas. Is there anybody in here with us right now? Mano do céu, um dos brinquedos começa a funcionar sem que ninguém esteja próximo a ele, sendo que para isso seria preciso apertar no botão, né? Mesmo com medo, a mulher continua para ter certeza que não se trata de um defeito de fábrica. Can you press a different button? Can you press a different button on the toy? Segundo a autora do vídeo, ela está convencida de que alguma coisa estava assombrando sua residência, principalmente os objetos do seu filho. Talvez um espírito infantil ou uma entidade do mal se passando por uma criança. No post, ela ainda afirma que depois de gravar, se livrou do brinquedo que estava funcionando por conta própria. Essa foi a última atualização do caso, mas eu espero que esteja tudo bem. Um investigador paranormal russo resolveu entrar em um bosque afastado da cidade para visitar uma cabana conhecida como a Casa da Bruxa. Quando chegou lá, levou um susto ao ver alguém sentado na cadeira, mas logo percebeu que não passava de alguma brincadeira, de algum engraçadinho. Eram apenas roupas que estavam ali. Ele continua a exploração e coloca câmeras pelo local no intuito de passar uma noite inteira por lá. Depois que tudo estava instalado, o corajoso perguntou se havia mais alguém na residência e se assustou com a resposta. Logo depois de captar a voz sinistra, atividades paranormais e mais intensas começaram a dominar o local. Definitivamente havia alguma coisa ali, mas o auge do terror daquela noite aconteceu logo em seguida. A tal cadeira com as roupas começou a se mover como se de fato fosse alguém sentado, mostrando que talvez aquilo não tenha sido exatamente uma brincadeira.
E com as atividades ficando cada vez mais intensas e perigosas, ele acaba cancelando o plano de passar a noite ali e cai fora no mesmo momento. No México, um guarda notou algo estranho pela câmera de segurança de seu posto em agosto desse ano. Se para aí e como que se convierte num senhor, mira. E se queda aí todavía está correndo el reloj de... Por volta das 4h30 da manhã, um orbe luminoso voou pela área aberta, até que em determinado momento se transformou em uma pessoa de maneira inexplicável. O tempo todo, o segurança também tenta entender o que acabou de ver com seus olhos, mas não consegue encontrar nenhuma explicação, inclusive para o que acontece em seguida. A lo mejor es una pareja, pero no sé, a veces empieza a mover y la cámara ya no lo graba muy bien, pero a veces mira que se está yendo por aquí. A pessoa começa a se movimentar, mas não demora muito para desaparecer, deixando tanto o guarda quanto quem assistiu com mais perguntas do que respostas. Será que se tratava de um fantasma? É coisa do cabeça! Esse próximo vídeo foi feito por uma brasileira que começou a filmar seu gatinho se coçando, mas terminou gritando de medo por conta do seu animal. O bichano até parece estar apenas se coçando ali no início, mas depois ele age de forma pra lá de esquisita, se contorcendo inteiro em movimentos nada naturais, assustando a moça que fazia a gravação a ponto dela sair de casa correndo. É como se de uma hora para outra abandonasse seu comportamento normal e incorporasse alguma entidade, girando seu corpo de maneira assustadora. Será que o pobre do Frajola voltou ao normal depois disso? Um usuário do TikTok postou alguns vídeos do DeLorean que pertenceu a seu avô e disse que depois que ele faleceu virou uma herança de família. O carro clássico de 1981 é uma relíquia, idêntico ao usado no filme De Volta para o Futuro. O rapaz diz que seu avô já contou algumas histórias macabras sobre o veículo, até que um dia ele constatou tudo por conta própria. Ao mexer na frequência do rádio, ele sincronizou numa estação bastante perturbadora, onde aparece uma voz perguntando quem estava ali e depois pedindo ajuda. Mas não para por aí, tá? Bem na hora que ele aumenta o volume novamente, o rádio continua emitindo mensagens estranhas, falando de um tal de Belfergor, que segundo o cristianismo é um dos 7 príncipes do inferno, a personificação do pecado da preguiça. Por ser um veículo bem caro e a única lembrança do avô, ele ainda não teve coragem de se desfazer dele. Mas se fosse você, mano, o que faria? Eu já tinha colocado na OLX. A dona de um cachorro começou a filmar seu animalzinho por achar engraçado o fato dele estar nervoso com um rolo de papel higiênico que tinha acabado. Mas é depois que ela dá o objeto para ele que as coisas ficam bem mais esquisitas. Vocês viram o que eu vi? Em determinado momento, o rolo simplesmente parece sair da boca do cão, como se fosse alguma coisa invisível brincando com o bicho. Não é como se o cachorro tivesse apenas derrubado.
ele vai de um lado para o outro de um jeito antinatural, desafiando as leis da física. Talvez isso explique o motivo do dog estar tão nervoso e latindo para o rolo no começo da gravação. O que ele estava vendo que a gente não viu? Será que ali tinha um fantasma? Nesse vídeo podemos ver um funcionário de um hotel antigo mostrando algo que transita pela entrada dos fundos do local e que deixou toda a equipe apavorada quando viu. When they dug up all the bodies here, moved them over to the graveyard? Como se já não fosse estranho bastante, o homem ressalta que além de passar pelo corredor, o vulto tem costume de se sentar numa das poltronas e ficar um tempão lá antes de desaparecer. Outros funcionários também já viram a aparição desconhecida pelo hotel e eles acreditam que isso acontece por conta do cemitério que fica na rua ao lado. Seria algum espírito perdido ou algum hóspede antigo que vai matar a saudade dos seus tempos que estava vivo? Bom, eu ia sugerir para se livrar das poltronas, mas vai que o fantasma fica nervoso com isso. Enquanto ninguém se machucou, né? É melhor deixar do jeito que tá. Em uma montanha, várias pessoas pararam para gravar um fenômeno curioso. Ya se movió del lugar. Miren. Ya veo caminando. No topo de uma colina, bem do lado da pista, é possível vermos uma figura humana caminhando, mas seu tamanho está bem longe de ser o de uma pessoa comum, parecendo ter vários metros. Pela distância que ela está, se fosse um humano deveria aparecer como um pequeno ponto preto, mas mesmo gravando do celular dá para ver a silhueta de um cara com bastante clareza. Será que os seres místicos descritos na Bíblia como os Néfilins e o próprio Golias ainda existem e estão por aí? Uma dupla de amigos estavam de moto voltando para casa tarde da noite quando deram de cara com uma mulher bizarra no meio da rua. Ela caminha de um jeito estranho, parecendo um zumbi. Pelo vídeo não podemos ver bem, mas os jovens falaram que ela tinha uma aparência assustadora, com a pele pálida como de um defunto. Com as pernas tremendo e suando frio, o motoqueiro e seu garupa decidem não passar por ela, temendo que se tratava de uma entidade maligna. Afinal de contas, o que uma mulher estaria fazendo tarde da noite vestida desse jeito no meio da rua? A lenda do Pé Grande tem muitas origens e está presente em vários países. Em um vídeo feito na Rússia, parece ter registrado essa criatura se movimentando no meio da floresta. O ser é gigantesco, peludo, e apesar de caminhar de forma parecida a de um macaco de grande porte, não existem gorilas nessa região. Por isso os moradores ficaram apavorados, achando que realmente era o Pé Grande. Felizmente, seja lá o que for, não chegou a perceber a presença dos dois garotos que estavam gravando no bosque e desapareceu no meio da mata. Será que esse ser lendário realmente existe? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força também, beleza? Então é isso, até a próxima!